Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Começando o nosso sábado e abrindo o programa No Clima com uma imagem diferente. Pois é, hoje aproveitar algumas tomadas captadas no meu circuito de caminhada para falar um pouco dessa interessante região aqui de São José dos Campos. E olhem só, admirem-se, percebam aí a beleza. Falo aqui da região da Anchieta e da rua Borba Gato, avenida, né? Melhor dizendo. Gosto muito desse pedaço aqui. E para alguns que conhecem como Esplanada, e não deixa de ser o Esplanada, mas essa região propriamente, esse cantinho, esse pedacinho, digamos assim, é basicamente um bairro conhecido como Jardim Nova América. E acho que faz bastante jus ao nome. O Jardim Nova América, ele, entre outros motivos, mas principalmente por esse, né, tem esse nome justamente por receber algumas ruas, avenidas que homenageiam figuras, personagens históricos, entre eles bandeirantes e jesuítas. E é justamente sobre eles que vamos falar aqui um pouco. E em destaque, Borba Gato e também Anchieta. Borba Gato, um antigo e histórico bandeirante, assim como o velho Anhanguera. Aliás, velho Anhanguera é redundância, né? Já que Anhanguera é exatamente Diabo Velho. Foi o nome que determinado povo indígena, povo originário, ao conhecer, né, ao se deparar com o antigo Domingos Jorge Velho, deu a ele então o famoso nome de Anhanguera, por uma história aí um tanto quanto interessante que podemos comentar em outro momento. Mas o foco aqui é falarmos um pouco sobre Borba Gato e José de Anchieta. E claro, o Jardim Nova América, como vocês estão vendo, um lugar que vale a pena passear, conhecer, área verde muito vasta, bem amplo, relativamente tranquilo. Alguns se preocupam com a tranquilidade, achando que pode até ser inseguro. Eu, particularmente, graças a Deus, nunca aconteceu nada e espero que nunca aconteça. E até sugiro que as pessoas venham aqui para fazer suas caminhadas, suas atividades físicas, inclusive nesse período de pandemia, para justamente não dar de cara com aglomerações, né? Claro que vai depender um pouco do momento, pois a Anchieta costuma lá por volta das 5 horas da tarde, mais ou menos, receber algumas galerinhas, né? É um point aí para o pessoal beber, fumar, encontrar os amigos, tocar um violão. Então são coisas especiais que não seria problema nenhum em outros momentos, mas infelizmente agora com o quadro de pandemia a gente acaba tendo essa situação um tanto quanto complicada. Mas este então é o Jardim Nova América, um pedacinho do grande Jardim Esplanada que vale a pena vocês conhecerem. Um lugar que está cercado por histórias interessantes, além de quando havia, né, uma badalada vida noturna com bons restaurantes, bons espaços aí para encontrar amigos e também escolas, né?
Temos aqui escolas e uma bela natureza para ser vista e bem admirada no nosso mirante que homenageia o jornalista Mário Leme Galvão. Então, coisas aí que valem a pena vocês estarem atentos e conhecer. Vamos então para a história de Borba Gato, que dá nome à chamada Rua de Baixo, né? A Avenida de Baixo. Manuel de Borba Gato foi um bandeirante paulista, descobridor de ouro e exerceu o cargo de juiz ordinário em Sabará. Participou da Guerra dos Emboabas e era genro do bandeirante Fernão Dias Pais. Manuel da Borba Gato nasceu em São Paulo em 1649. Seus pais eram da Ilha Terceira e se estabeleceram na então capitania de São Vicente na década de 1630. O pai, João Borba Gato, participou de bandeiras. Igualmente, seu tio Belchior de Borba Gato era um desbravador do sertão paulista e mais tarde se envolveu na revolta contra os jesuítas e na aclamação de Amador Bueno em 1641. Com este entorno familiar, o jovem Manuel Borba Gato se tornaria bandeirante e se casou com Maria Leite, filha do caçador de esmeraldas e índios Fernão Dias Pais. Esse então é um breve relato, né, escrito aí por Juliana Bezerra, ela que é bacharelada e licenciada em História pela PUC do Rio de Janeiro e traz aí um conto, um breve relato sobre a história deste importante bandeirante. Para quem não conhece, mas já deve ter reparado aqui na nossa cidade, na nossa capital paulista, há uma grande estátua de Borba Gato na região de Santo Amaro. Aquela estátua lá famosa é de nada mais, nada menos do que o bandeirante paulista Borba Gato. E os bandeirantes, né, eles não estou aqui para fazer julgamentos, mas eles tiveram importância histórica por darem mais ou menos a forma, né, e consequentemente conquistarem grande parte do território, fazerem as suas entradas e explorarem o território nacional ainda naquela época do descobrimento, né? Pouco depois do descobrimento, e consequentemente fazer o Brasil hoje ser tão grande como ele é. Afinal de contas, as bandeiras, né, foram entrando, avançando e, consequentemente, fazendo o Brasil aos poucos se tornar o que ele é hoje. Claro que por vários outros fatores, várias outras questões que devemos considerar, mas a princípio esses podem ser considerados os pioneiros, né, pelo Brasil de uma forma geral ser o que é. Infelizmente desempenharam um papel um tanto quanto cruel. Afinal de contas, perseguiam índios, escravizavam e, quando não, acabavam geralmente explorando eles, seja através de mitos ou mesmo por ameaça, enfim, acabavam enganações, acabavam encontrando formas aí para poder tapear os índios e, consequentemente, fazer o que bem entendessem. Geralmente buscavam o caminho da escravidão para com os irmãos.
Já Anchieta, o José de Anchieta, um padre que originário, né, de Portugal, não achava condizente, não achava correto escravizar os índios, pois os povos indígenas, pois esses não eram, vamos dizer assim, animais. Eles apenas eram povos que não tinham ainda a cultura, o conhecimento do Evangelho, e justamente por isso, na concepção daquela época, deveriam ser evangelizados. Evidentemente, na nossa visão atual, é claro que tanto os bandeirantes quanto os jesuítas estavam, podemos dizer que errados nas suas visões. Mas, de qualquer forma, antes você ter um jesuíta que quer te evangelizar e, de uma certa forma, proteger e te impedir de ser escravizado, do que um bandeirante que quer apenas te roubar, te escravizar, te estuprar, enfim, fazer o que bem entende da sua tribo, se enriquecer das belezas, do ouro, da prata, do pau-brasil, de tudo que provém do seu território e depois simplesmente pegar e ir embora, né? Então são fatores aí que devemos considerar. Por isso, como citei aí no começo, houve alguns conflitos, né, entre bandeirantes e jesuítas justamente pelas questões, pelas disputas territoriais e pelas diferenças com relação ao trato com os povos originários, os povos indígenas que já estavam há muito tempo antes dos portugueses aqui na nossa região. E continuo então falando nessas questões. Vamos aí para José de Anchieta, falar um pouquinho então de quem foi esta figura. O José de Anchieta, né, nasceu em Tenerife, nas Ilhas Canárias, em 1534. Ele foi filho dos nobres João Lopes de Anchieta e Mência Dias de Clavijo, esta descendente dos conquistadores de Tenerife. Sendo alfabetizado em casa, ingressa depois na escola dos dominicanos. Na adolescência, viaja a Coimbra em companhia de seu irmão mais velho, matriculando-se no curso de Humanidades e Filosofia Real do Colégio de Artes. Passados 2 anos, candidata-se ao Colégio da Companhia de Jesus e no ano seguinte é aceito como noviço. Em 1553, com 19 anos, vem ao Brasil em missão jesuítica pela catequese dos nativos, chefiada pelo padre Luís de Gran, integrando a frota do governador-geral Duarte da Costa. A ação catequética, com a meta de catequizar os índios carijós, abarca de São Vicente aos campos de Piratininga. Na companhia de condiscípulo Manuel de Nóbrega, desbrava a Serra do Mar em direção ao Planalto, se instalando em Piratininga, onde funda o Colégio Jesuíta. Está aí um breve apanhado, um breve histórico do famoso José de Anchieta, que dá nome a esta bela avenida que usei para ilustrar aqui o programa e também, evidentemente, falar um pouco sobre a sua personalidade, né? Ele que tinha um ar bastante erudito, bastante culto e ao mesmo tempo buscava certa modéstia, certa humildade com o que fazia, tendo até algumas histórias, algumas lendas, né? Dizem que ele escrevia orações na areia da praia. Evidentemente não temos nenhum registro, né? Afinal de contas, o mar apagou e evidentemente não havia como gravar ou talvez pintar a cena, mas nada disso foi feito para poder de fato
provar que ele assim o fez, mas alguns relatos, alguns registros diziam que ele tinha este interessante hábito. Fora todo o seu trabalho, toda a sua função na tentativa de catequizar os povos indígenas. Este texto introdutório, né, você encontra no site InfoEscola, procurando por José de Anchieta, texto por Carlos Eduardo Varela Pinheiro Mota, esse que é doutorando em letras pela PUC Rio de Janeiro. Curioso, hein? Dois PUCianos cariocas aqui. Bastante interessante. Mas é isso, minha gente. Vocês conheceram um pouco, então, quem é José de Anchieta, que dá nome à Avenida Anchieta, e também ao Borba Gato, que dá nome à Avenida Borba Gato, a Rua de Cima e a Rua de Baixo, aqui no Jardim Nova América, em São José dos Campos. Esse um videozinho de curiosidade. Espero que tenham apreciado aí algumas imagens e repito, vale a pena caminhar, vale a pena conhecer, vale a pena vocês se divertirem e saberem um pouco mais aí sobre a nossa história. Este não foi um programa aí com o intuito de trazer muitas informações, colocar muitas questões aqui para serem discutidas, mas hei de conversar na próxima com um professor de história e falar mais a respeito destes, entre outros personagens. Hoje foi mais para fazer uma homenagem mesmo a esta deliciosa região de São José dos Campos e provocar aqui a curiosidade de vocês para justamente acessarem internet, livros e conhecedores da nossa história para tirarem mais dúvidas e enriquecerem seus respectivos conhecimentos. Muito obrigado aí, galerinha. Vamos que vamos então. E um bom sábado no clima com André Bom Tempo. E repetindo, conheçam aí a região da Anchieta e da Borba Gato, aqui no Jardim Nova América, em São José dos Campos. Bora lá!